Plano de leitura bíblica, dia 17 de maio, 1 Reis, 19 a 22. Fuga de Elias e vocação de Eliseu. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como ele passara a fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com o último rigor se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer da tua vida o que fizestes deles. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo, caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou-o e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou-o uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei, e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: consumo-me de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei, e agora querem tirar-me a vida. O Senhor disse-lhe: retoma o caminho do deserto na direção de Damasco. Ali chegando, ungirás Azael como rei da Síria, Jeú, filho de Namsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Todo o que escapar à espada de Azazel será morto por Jeú, e o que escapar a de Jeú será morto por Eliseu. Mas reservarei em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, e cujos lábios não o beijaram. Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele mesmo conduzia a 12ª junta. Elias aproximou-se e jogou o seu manto sobre ele. Eliseu, deixando imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me ir beijar o seu pai e minha mãe, depois te seguirei. Vai, disse-lhe Elias, mas volta, porque sabes o que te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e imolou-os. Com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as comer à sua gente. Em seguida, partiu e seguiu Elias, pondo-se a seu serviço. Guerra contra a Síria. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade com esta mensagem: eis o que diz Ben-Hadad:
A tua prata e teu ouro são meus. São minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: Isto diz Ben-Hadad, mandou-te dizer: dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles a revistarão, assim como as casas de teus servos. Tomarão com as suas mãos tudo o que lhes aprouver. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes: Considerai e vede que esse homem quer a nossa perda. Quando mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram-lhe: Não lhe des ouvidos e nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, estou pronto a fazer o que pedistes ao teu servo da primeira vez, mas o que agora exiges não o posso consentir. Os mensageiros foram-se e deram tal resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe que os deuses me tratem com o mais extremo rigor, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel, respondendo, disse: Dizei-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Recebendo essa resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo nas suas tendas com os reis, disse à sua gente: Aos vossos postos. E eles ordenaram as tropas para o ataque à cidade. Nesse momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Vês esta imensa multidão? Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por quem será ela entregue? O profeta respondeu: Assim fala o Senhor, por meio dos chefes, dos servos, dos chefes de províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu que eram 7.000. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas com os 32 reis, seus auxiliares. Seus servos, os servos do chefe de província, saíram na frente. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: São alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: Venham eles para tratar de paz, ou venham para combater. Capturai-os vivos. Os servos dos chefes de província saíram, pois, da cidade, seguidos do exército. Cada um deles feriu seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: Vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: O seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos que não somos os mais fortes. Eis o que tens a fazer: destitui todos os reis e substitui-os por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdestes, uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda a certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu o seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até Afec para combater Israel. Os israelitas recenseados e providos de víveres foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: Isto diz o Senhor, porque os sírios disseram:
O Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Vou entregar-te nas mãos esta imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados, um em face do outro. No 7º dia deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afeque, mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: Nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre nossos rins e cordas ao nosso pescoço, e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, com sacos pelos rins, puseram cordas em volta do pescoço, e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: Teu servo Ben-Hadad roga-te, concede-me a vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom angúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão, traga-o a mim, disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este mandou-o subir ao seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco, como meu pai o tinha em Samaria. Eu disse a Acabe: feita essa aliança, eu te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e deixou-o ir livre. Então um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: fere-me, mas o outro recusou, porque não ouvistes a voz do Senhor. Disse-lhe o primeiro: logo que me tiveres deixado, será morto por um leão. Mal se havia afastado um leão, e o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe: fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então postou-se o profeta no caminho por onde devias passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornava irreconhecível. Ao passar o rei, gritou-lhe: teu servo estava em pleno combate, quando alguém lhe trouxe um homem, dizendo: guarda este homem, se ele escapar, a tua vida responderá pela sua. Ou então pagarás 1 talento de prata. Mas andando o teu servo, ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobria os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: eis o que diz o Senhor: por que deixastes escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado ao interdito? Tua vida responderá pela sua, e o teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Assassínio de Nabote. Depois disso aconteceu o seguinte: Nabote de Jezrael possuía uma vinha nessa cidade, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme numa horta, porque está junto de minha casa. Eu te darei em troca uma vinha melhor, ou, se o preferires, te pagarei em dinheiro o seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais. Acabe voltou para a sua casa, sombrio e irritado por ter Nabote de Jezrael recusado ceder-lhe a herança de seus pais. Estendeu-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe: por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: falei a Nabote de Jezrael, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou se preferisse que trocasse comigo por outra melhor. Mas ele respondeu-me: não te cederei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe: não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes.
eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Escreveu ela, então, uma carta em nome do rei, selou-a com selo real e mandou aos anciãos e aos notáveis da cidade, concidadãos de Nabote. Eis o que dizia na carta: promulgai um jejum, fazei sentar Nabote num lugar de honra, e mandai vir diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem, dizendo: este amaldiçoou a Deus e ao rei. Conduzi-o em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis concidadãos de Nabote fizeram o que ordenava Jezabel, segundo o conteúdo da carta que eles tinha mandado. Promulgaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar de honra. Vieram então os 2 miseráveis, colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a seguinte deposição contra ele: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois disso, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Quando ela soube que Nabote fora apedrejado e morto, foi dizer a Acabe: vai e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael te recusara vender. Ele já não vive, está morto. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu para a sua vinha, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita: vai, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Ei-lo que desce a tomar posse da vinha de Nabote. Diz-lhe o seguinte: isto diz o Senhor: mataste e agora usurpas, e ajuntarás. Eis o que diz o Senhor: no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu. Acabe exclamou: encontraste-me de novo, ó meu inimigo. Sim, respondeu Elias, porque te vendestes para fazer o mal aos olhos do Senhor. Farei cair o mal sobre ti. Vou varrer-te e exterminarei da família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz de Jeroboão, filho de Nabate, de Baasa, filho de Aías, porque me provocastes a ira e arrastaste Israel do pecado. E eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel: os cães devorarão Jezabel na terra de Jezrael. Todo membro da família de Acabe que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto o mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levou a abominação ao extremo, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Ouvindo essas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco e jejuou. Dormia envolto no saco e andava a passos lentos. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nesses termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Como ele assim procedeu, não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa. Outras guerras de Acabe contra os sírios. 3 anos se passaram sem lutas entre a Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Este tinha dito aos seus servos: sabeis porventura que Ramote de Galaade é nossa e que nós temos descuidado de retomá-la do rei da Síria? E disse a Josafá: queres vir comigo à guerra contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu: farei o que fizeres, meu povo fará o que fizer, o teu, e minha cavalaria fará o que fizer a tua. E continuando a falar ao rei de Israel, Josafá juntou: consulta antes de tudo, ou te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel, tendo reunido os profetas, que eram em número de 400, perguntou-lhes: devo eu ir atacar Ramote de Galaade, ou devo me abster? Eles responderam: vai,
o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá replicou: haverá porventura algum outro profeta do Senhor por aqui a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel. Há ainda outro por quem poderíamos consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque ele não profetiza jamais o bem, e sim sempre o mal. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá disse: não fale o rei assim. Chamou então o rei de Israel, um eunuco, e deu-lhe esta ordem: traze-me aqui depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, sentaram cada um no seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: eis o que diz o Senhor: com estes chifres ferirás os sírios até que sejam exterminados. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: sobe a Ramote de Galaade, serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora buscar Miqueias dizia-lhe: os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei, que o teu oráculo seja conforme o deles. Predize bom êxito. Miqueias, porém, respondeu: por Deus, que eu só direi o que o Senhor me disser. Quando ele se apresentou ao rei, este disse-lhe: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou não? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei disse-lhe: quantas vezes será preciso conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? A que Miqueias respondeu: vejo todo Israel espalhado pelas montanhas, como um rebanho sem pastor. O Senhor disse: essa gente não tem um guia. Volte cada um em paz para sua casa. O rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou: ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe para que ele suba e pereça em Ramote de Galaade? Um disse uma coisa, outro dizia outra. Então um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor: é isto. Conseguirás seduzi-lo? Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Então o rei de Israel ordenou: prende Miqueias e leva-o à casa de Anom, governador da cidade, e de Joás, filho do rei. Dize-lhes: esta é a ordem do rei: lançai este homem na prisão e alimentai-o com um pão de miséria, até que ele volte são e salvo. Ao que respondeu Miqueias: se voltares são e salvo, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. E ajuntou: ouvi, povo, tudo isso. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, a Ramote de Galaade. Disse-lhe: vou disfarçar-me para ir ao combate. Tu, porém, conserva as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou-se antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado aos seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: não atacareis ninguém, pequeno ou grande, mas unicamente o rei de Israel. Os chefes de carros, tendo visto Josafá, disseram entre si: aquele é seguramente o rei de Israel, e o atacaram.
Josafá soltou seu grito de guerra. Os chefes de carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, estirando um homem o seu arco, ao acaso, feriu o rei de Israel entre as junturas da couraça. O rei disse ao condutor de seu carro: Volta a rédea, leva-me para fora do campo de batalha, porque estou ferido. Mas o combate foi naquele dia tão violento que o rei teve que ficar de pé em seu carro diante dos sírios. Morreu ao cair da tarde. O sangue corria de sua ferida e inundava seu carro. Ao pôr do sol, ouviu-se um clamor que corria por todo o exército. Volte cada um para a sua cidade e para a sua casa. Morreu o rei. Levaram-no para Samaria e enterraram-no ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei e as prostitutas banhavam-se ali, conforme o oráculo do Senhor. O restante da história de Acabe e suas ações, o palácio de marfim que construiu, as cidades que edificou, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus pais e seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. Josafá, rei de Judá. No 4º ano de Acabe, rei de Israel, Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai não se desviou deles. Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Todavia não desapareceram os lugares altos, onde o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O restante da história de Josafá, seus grandes feitos e suas campanhas, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Expulsou da terra as prostitutas sagradas que ainda restavam no tempo de seu pai. Não havia então rei em Edom, mas um governador que exercia as funções de rei. Josafá construiu um navio de Tarsis para ir buscar ouro em Ofir, mas nada pôde ir, porque o seu navio naufragou em Azion-Gaber. Ocosias, filho de Acaba, disse a Josafá: Deixa os meus servos embarcar com os teus. Mas Josafá não quis. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Jorão sucedeu-lhe no trono. Ocosias, rei de Israel. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor, e seguiu os caminhos de seu pai e de sua mãe, e de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha arrastado Israel ao pecado. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando deste modo a cólera do Senhor Deus de Israel, como fizera seu pai.